Conta um Conto apresenta, de B.S. Oliveira. No Centro do Caos. Narração, Marcelo Fávaro. Naquela noite eu conheci o caos. Esse é um dos milhares de pensamentos que me vêm atormentando já há alguns dias. Pensamentos estes que vão da dúvida mais simples, como o porquê de acordarmos a cada dia, até a mais complexa, como a verdade por trás dos acontecimentos cósmicos mais impressionantes. Tudo isso me veio à mente, depois do que ainda não sei se foi sonho ou realidade, viagem astral ou algum tipo de distúrbio do sono, ou um efeito de algum remédio que eu talvez tenha tomado antes de dormir. Ainda estou tentando descobrir. Como sempre, eu havia chegado tarde em casa e, como estava muito cansado, não fiz coisa além de tomar banho e preparar algo para comer. Foi uma refeição simples, sim, um bife com ovo frito, fácil, rápido de saciar minha fome. Sentei-me no sofá e lá jantei assistindo televisão. Era algum programa desses feitos para impressionar, falando sobre os deuses astronautas e das prováveis influências que eles tiveram na história da humanidade. Construções, mitos, visões, tudo isso causado pela passagem desses seres na vida dos outros antepassados. Particularmente, nunca me importei muito com essas teorias, mas gosto de ver as pessoas realmente interessadas em debater sobre elas. Mas, como dizem, a ignorância é uma bênção. Mesmo tendo terminado de comer, continuei ali sentado, com o prato vazio e equilibrado no braço do sofá. Fiquei observando o debate sobre a criação de religiões com base nas aparições de extraterrestres. Mas no meio dele acabei, eu não sei direito, cochilando. Eu devo ter apagado por uns 30 minutos, mais ou menos. O programa já tinha acabado. E no seu lugar estava passando alguma coisa sobre invenções. Eu não entendi muito bem. Levantei-me e deixei o prato na cozinha. Enfim, seriam os últimos preparativos para eu ir para a cama descansar de vez. Cama preparada. A última coisa que fiz foi abrir a janela do meu quarto, pois lá estava muito quente e o vento que vinha de fora deixava o ambiente bem mais arejado. Deitei-me. Pretendia ter uma boa noite de sono e acordar bem tarde, já que no dia seguinte seria minha folga. E então, adormeci. Acabei acordando no meio da madrugada com um barulho alto vindo lá de fora. Levantei-me, um pouco tonto e rabugento, e fui na janela ver o que se passava. De onde vinha esse barulho? O que estava acontecendo? Mas logo que cheguei na janela, o som parou repentinamente. Não consegui ver nada. Ainda não sei se por realmente não ter nada lá, ou se porque eu ainda estava com a visão debilitada por causa do sono. Só sei que não havia nada de anormal. Apenas a noite deserta, quieta e deserta. Ao voltar para a cama, logo me deitei. O som voltou, tão alto e repentino quanto da primeira vez. Ele era grave e oscilante, nada parecido com alguma coisa que se pudesse lembrar àquela hora da noite. Porém, dessa vez ele veio acompanhado de um vento muito forte, que jogou minhas cortinas para o alto e derrubou algumas coisas no meu quarto. Levantei-me assustado e fechei a janela. O barulho parou novamente, como um corte de um maestro, seco e repentino. Confuso, preferi arrumar a bagunça só ao amanhecer e mais uma vez me deitei, acreditando que enfim iria voltar a dormir, mas
Quando estava quase conseguindo, mais uma vez o barulho, que mesmo abafado pela janela fechada, continuava alto e parecia aumentar cada vez mais. Aparentemente o vento também havia voltado, com tanta força que parecia querer levar a minha casa embora. Assustado, saí da cama e iria para a sala, quando algo realmente diferente aconteceu. Uma luz tão forte que, mesmo passando apenas pelas frestas que minha cortina deixava, consegui iluminar meu quarto como se fosse dia. Nesse ponto, a ventania batia com socos em minha janela. Era como se pedisse para eu abri-la e o convidasse para ela entrar, mas, é claro, a minha reação era apenas de estar ali, paralisado, com um medo profundo, com um pavor de tudo aquilo. O vento parou, mas a luz e o barulho continuaram ali me chamando, sedutores, cativantes, e eu, trêmulo, fui até ela. Precisava saber de onde vinha, claro. Levantei minha mão e abri as cortinas, e a partir daí, nada mais do que vi sairá da minha mente. Lembro da luz se expandindo, como um estrondo, explodindo minha janela e me tragando para dentro dela. Vocês podem não acreditar. Gritei com toda a minha força enquanto era arrastado para fora do meu quarto, tentando inutilmente me agarrar a alguma coisa, mas fui puxado com tanta velocidade que, quando dei por mim, a imagem da minha casa já não passava mais do que um pequeno ponto diminuto num emaranhado de outras casas. A luz me levara para cima, pouco a pouco, me afastando da vizinhança, me afastando do meu bairro, da minha cidade, do meu país e até do meu planeta. A luz se afastou, me largando sozinho no vácuo do espaço. Debati-me. Fiquei me debatendo desesperado, com medo de que a falta do oxigênio pudesse me matar. A própria falta de referência de o que era cima ou baixo me desorientava e causava uma leve sensação de náusea. De tanto me sacudir, acabei rodando sobre o meu próprio eixo por tempo suficiente para perceber que não fazia diferença se eu respirasse ou não. Observei a própria terra, passando algumas vezes pela minha visão, já distante o suficiente para parecer uma bola de futebol em minhas mãos. Uma bola azul e brilhante. Dessa distância era linda e calma, e transmitia essa calma para mim através do vácuo do espaço entre nós. Pouco a pouco permiti que meu corpo se acalmasse. A falta de gravidade não me permitia fazer muita coisa, então preferia apenas relaxar e sentir meus braços e minhas pernas formigando, como se cada um dos músculos e tendões estivessem sendo desligados, tirados do meu controle e me deixando à deriva. Nada, apenas nada. Estava boiando sozinho na imensidão do espaço escuro, afastando-me cada vez mais da terra, que não passava de um ponto distante sem qualquer reconhecimento. Passei pelos anéis de Saturno, os anéis de Saturno, observando a dança cósmica de inúmeras rochas em perfeita sincronia, quase tão à deriva quanto eu. E o céu nunca foi tão lindo, nunca foi tão estrelado, se é que eu ainda poderia chamar aquilo de céu, já que eu estava nele agora. Vagando no vazio, observando brilhos e formas indistintas que jamais imaginei ver naquele momento, só meu e da eternidade. Acabei tendo algumas visões. Vi-me como uma criança, inocente e pura, brincando com minhas bolinhas de gude no sítio dos meus pais. Vi-me correndo com a pipa vermelha que eu tanto gostava.
pulando-me no colo de meu avô apenas para ouvir as histórias de quando ele era mais novo, sabe? Aquela saudade que se tem do avô. Que saudade daquele velho. A inocência da infância deu lugar a um adolescente rebelde, inseguro, mas bagunceiro o suficiente para sempre chegar em casa com o olho roxo das brigas, aquelas malditas brigas que eu arrumava na escola. A primeira vez que repetia de ano, a primeira vez que bebi, a primeira droga que eu experimentei, a primeira transa com a primeira namorada que nunca se importou comigo. Essa era a minha vida, passando diante dos meus olhos. Será mesmo que isso queria dizer que eu tinha morrido? E que eu havia conseguido alcançar a eternidade? Logo eu. O sistema solar já não era mais visto. Eu já estava envolvido por nuvens de gases e poeira de rocha. Passei por diversas estrelas, das mais diversas cores, brilhos e tamanhos, e por diversos planetas vazios e frios. Mas a única coisa que consegui sentir foi paz. Eu não sabia como havia parado ali, nem porquê, mas só aceitei e me deixei levar, ser abraçado pelo esquecimento. Entretanto, algo diferente, uma sensação, uma pressão que eu já conhecia, uma luz vinha se aproximando de mim, o quanto mais perto, mais uma pressão oscilante forçava contra o meu peito. E eu conhecia isso. Era a luz que me arrastou para cá. Ela parou na minha frente como se estivesse me encarando, e dentro dela era possível observar um contorno humano. Bem mais alto do que eu, claro, mas com a face ofuscada pela luz, impossível de se definir feições. Ele estendeu a mão e com um toque quase imperceptível me empurrou. Por mais que o empurrão parecesse ter sido fraco, ele me fez voar para longe com uma extrema velocidade, transformando a imagem de tudo o que eu via em borrões e riscos. Tentei me sacudir para tentar parar, mas a falta de gravidade não me dava outra opção a não ser aceito e ser levado. Viajei o espaço entre nebulosas como a luz até sentir uma força me freando aos poucos. Senti que meus órgãos iriam sair do meu corpo. Minha cabeça parecia um liquidificador. A sensação de náusea me veio mais forte do que nunca. Entrei no que parecia uma grande nuvem cósmica, e de todos os lados clarões, turbilhões e pedras gigantes se chocando e se destruindo, e eu me aproximava de uma grande massa de sujeira, que parecia ser o centro dessa anomalia, e não só eu, mas tudo em minha volta ia em direção a isso, que a princípio acreditei ser algo parecido como um buraco negro, mas logo vi, eu estava enganado. De todas as sensações, de todos os sentimentos que eu já tive na minha vida, nada se iguala ao que eu sentia enquanto me aproximava daquela coisa. E de longe parecia ter o tamanho de um planeta, sim, mas agora vejo que qualquer medida que me viesse à cabeça seria impossível de ser usada. Não tenho noção da distância que eu estava daquilo, e não tinha noção se poderia me notar. Só pude esperar que não, claro. Eu fiquei ali, parado, observando o que acreditei ser o centro do caos, que acabava convergindo naquela dantesca criatura cósmica. Ela era uma massa gigantesca, de uma composição indefinida, que mais parecia com uma confusão de explosões de diversas galáxias dentro de um amontoado de tecido gelatinoso, e tinha milhares de olhos do tamanho das maiores estrelas. E para cada um desses olhos haviam outras centenas de bocas que mais pareciam buracos negros, tragando tudo o que estivesse ao alcance.
e de diversos lugares dessa massa saíam feixes de luz que cruzavam o espaço com grandes tentáculos agarrando os mais distantes dos sistemas solares. Qualquer coisa no raio de milhares de anos-luz estava sendo destruído por aquilo, provavelmente sem ter o conhecimento de onde vinha. E tinha morte, e tinha caos, o fim de tudo. Imaginei milhares de nomes possíveis e impossíveis para descrever aquela coisa, mas, de algum jeito que eu não sei explicar, eu sabia o seu verdadeiro nome. Azatoth, sussurrei. Tal nome soava como uma blasfêmia proferida por os meus lábios. Nenhum homem deveria passar pelo horror de olhar para aquela criatura amorfa, pois contemplar aquela imagem traz apenas o frio que se deve sentir no último sopro de vida. E no meio daquela indescritível confusão cósmica, mais uma coisa conseguiu prender a minha atenção: um som tão sublime e hipnotizante quanto o horror que pude presenciar com aquela destruição. Parecia o sibilar agudo de uma flauta de notas tortas e aterrorizantes. A criatura, quem estava tocando, e pouco a pouco me trazia mais para perto. Por um segundo consegui me desprender do controle que estava submetido e olhei para o lado. De alguma forma consegui enxergar, a uma eternidade de distância do planeta Terra, e percebi que ela estava na rota dessa coisa. Meu corpo estava, travado, claro, como uma estátua, sendo puxado para o que seria a minha morte. Um dos milhares de gigantescos olhos lentamente mirou em mim, me dando a certeza de que eu havia sido notado e que finalmente seria conduzido pelo som de uma tenebrosa melodia para a morte e consumido pelo destruidor cósmico. Não tive forças para gritar. Meus músculos não existiam mais, e a sensação de dormência passou a ser apenas uma inconveniência. Fechei os olhos e aceitei. E nada. Apenas nada. Isso o que eu imaginei ser a morte, como ser largado na imensidão do espaço e vagando sem rumo por infindáveis galáxias. Quando eu estava prestes a ser engolido como um simples aperitivo, senti uma sensação desconhecida, oscilante e quente. O ser de luz apareceu novamente e parou na minha frente, como se estivesse me observando. Ele estendeu a mão e tocou em minha testa forte o suficiente para me afastar daquela criatura e me arremessar novamente na velocidade da luz ao espaço adentro. Vi novamente tudo o que eu tinha visto antes: nebulosas, galáxias, estrelas, planetas, tudo passando como borrões espectrais à minha volta. Num piscar de olhos estava entrando novamente na Terra, e com um grito vi o telhado de minha casa se aproximando, e só consegui botar as mãos na frente do rosto, me preparando para o impacto. E então, acordei trêmulo no chão, com o meu quarto exatamente do jeito que eu havia deixado quando fui dormir. Estava encharcado de suor e com dificuldade enorme para respirar. Levantei devagar, completamente tonto e com uma dor na cabeça absurda. Apesar de tudo, eu fiquei aliviado ao perceber que tudo não passou de um sonho. Foi um sonho muito real, sim, mas um sonho ainda. Devo ter passado mal durante a noite, só isso. Apoiei-me na parede e dei uma risada nervosa ao relembrar de toda aquela loucura. Eu passei tanta coisa naquela noite. Fui cambaleando em direção à porta do quarto para beber uma água, mas no caminho algo fez meu sorriso sumir e senti medo de novo. Um vento forte tomou meu quarto. Algo iluminou como o dia e a pressão, e o som oscilante, e tudo estava lá.
Sem fôlego, virei-me devagar. E quando meus olhos se adaptaram à luz, consegui ver de dentro dela aquele homem que não conseguia definir antes e tinha uma pele branca, vestido com uma roupa azul e dourada. Seus olhos eram pequenos, dos azuis mais claros e aconchegantes que já tinha visto na vida, e seus cabelos louros que se moviam como se estivessem levitando no ar. E a luz vinha da palma de sua mão direita, que estava levantada na altura do seu peito. Percebi então que ele não era uma ameaça. Talvez tudo aquilo tinha sido como um aviso, um alerta, que eu deveria aprender a interpretar. Ajoelhei-me perante aquele momento, quase sem fôlego, para me manter acordado, e com todas as forças que eu tive perguntei: quem você é? E ele se moveu em direção à janela como se seus pés não tocassem o chão, e com uma voz calma e sussurrante me respondeu em poucas palavras, apenas para desaparecer nos céus noturnos, onde se confundiria com outras estrelas. E como eu disse, eu não faço ideia se o que eu passei foi um sonho ou foi realidade, mas com certeza lembrarei dos momentos que tive fora do meu corpo terrestre. Levei muito tempo para me recuperar, e os meus músculos ficaram dias sem responder direito, e a sensação de náusea ainda hoje se mantém. Quando você olha para o céu? Pois bem, quando eu olho para o céu, tenho medo de ser visitado novamente pela imagem apocalíptica do caos, mas principalmente, nunca vou esquecer daquelas palavras que pareciam ser ditas para o interior de minha alma. O nome daquele ser de luz que me visitou e trouxe-me a mágica e trágica mensagem. Aquele que se chamou de Astard.